aluninhos, seguindo a sequência de gravação de aulas, nós vamos gravar agora uma sequência de aulas que vai ajudar você. No capítulo da estequiometria, lembra? A gente falou já sobre a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei volumétrica. E esse conjunto de aulas que nós vamos gravar também vai te ajudar com o capítulo de gases. Comecei com uma coisa bastante simples, mas muito importante. Dá uma olhadinha aqui. Eu chamei de condições importantes. 3 condições padronizadas pelo Sistema Internacional, muito usadas na química, na física também. Mas aqui a gente está mais interessado na química, que eu preciso que você conheça. A primeira delas, ao nível do mar. Então, quando você estiver na prova e aparecer a ideia de que você está ao nível do mar, a informação dada foi qual? De que a pressão do ar, a pressão atmosférica. Portanto, a pressão de uma mistura, ela vale 1 atm. Então, uma atmosfera é a pressão que a atmosfera da Terra inteira exerce quando se choca contra a superfície do solo, imaginando como altitude ao nível do mar, que é a altitude 0 metros. Esse 1 atm é uma mera convenção. Já combinamos que existem outras unidades, lembra? 1 bar, 760 milímetros de mercúrio, 760 torricelli, 1 vezes 10 a quinta pascal. Isso hoje já não nos interessa. O mais importante aqui é, te dei a informação que eu estou ao nível do mar, eu estou te dando a informação da pressão. Combinado? Beleza. Fiquei com vontade de falar uma coisa. Por que isso vai ser importante? Não vai demorar muito, eu vou gravar um vídeo falando sobre estados físicos da matéria. E você não pode esquecer que a temperatura de ebulição tem tudo a ver com a pressão atmosférica. Significa dizer que lá na frente nós vamos discutir que a temperatura na qual o líquido passa para o estado gasoso depende muito da pressão. Então, o ponto de ebulição de uma substância tem como seu amiguinho a pressão atmosférica. E é bastante comum que se fale ao nível do mar ou pressão de 1 atm. Olha a dica, você não pode esquecer. Continuando aqui, existe uma outra condição que se chama CATP ou simplesmente CA. Condição ambiente de temperatura e pressão. Ambiente ou ambiental, combinado? Quando ele fala isso, ele está contando para você que a pressão é 1 atm e a temperatura 25 graus Celsius. Condições aditivas, combinado? Então eu conheço a pressão e conheço a temperatura e você tem que prometer para mim que você não vai esquecer. Hoje eu não estou interessado na escala Kelvin, nesse momento, nessa aula, nesse vídeo. Então vamos deixar só 25 graus Celsius, tudo bem? Então aqui eu não conheço a temperatura, aqui eu conheço a pressão e a temperatura. Eu tenho uma outra condição padronizada que se chama CNTP, ou simplesmente CN. Alguns livros falam também TP ou TPN, mas as duas nomenclaturas mais usadas, CNTP, CN. Condição normal, normal vem de norma, de temperatura e pressão. Apareceu o CNTP, a pressão vale 1 atm, tudo bem? E a temperatura 0 Celsius. Então não pode confundir, por favor. 25, condição ambiente, 0, condição normal. Combinado? Preciso que você decore. Mas puxa, professor, você acha que existe alguma prova que ofereça a informação de forma que eu não precise decorar? Claro que é possível, mas muitas provas não oferecem. Então, por uma questão de segurança, muitos de vocês fazem provas concorridas, acho melhor você guardar. Em vários vídeos diferentes nós vamos falar sobre isso. Você assistindo várias aulas, você vai reparar que repetidas vezes eu vou falar sobre essas situações, então vou acabar ajudando você a guardar. Tudo bem? Estou do seu lado. Vamos continuar aqui.
Existe um conceito super importante, chama volume molar de gás. Mol é definido como quantidade de matéria. É a quantidade de matéria que contém exatamente 6 vezes 10 a 23 entidades elementares. Existem gases cuja entidade elementar é átomo. Por exemplo, o gás nobre, eu falo átomo de hélio. Existem gases cuja entidade elementar é molécula. Eu falo molécula do gás oxigênio, molécula do gás carbônico. Então, quando eu falo volume molar, é o volume de uma quantidade definida de matéria, que corresponde a um mol, ou um volume de um número definido de entidades elementares, que corresponde a 6 vezes 10 a 23. Mais uma vez, a palavra entidade aqui, como estamos falando de gás, faz associação a átomo, quando for gás nobre, ou molécula, qualquer outro gás. Tudo bem? Beleza. Eu vou te dar a definição para você ouvir qual é a definição de volume molar de gás. Dá uma olhada. É o volume ocupado por um mol de um gás qualquer. A uma certa pressão, a uma certa temperatura. Não sei se você lembra, volume, pressão e temperatura são as chamadas variáveis de estado de um gás. Nós vamos falar delas já já. Então, um gás é definido por um conjunto de 3 variáveis: volume, pressão e temperatura. E esse volume é igual a você, ele é especial, chamado volume molar. É o volume de uma quantidade fixa de gás, mais uma vez, equivale a um mol ou a um número de entidades de 6 vezes 10 a 23. Aí você deve estar pensando assim aí junto comigo: puxa, professor, você está dizendo para mim que esse volume depende da pressão e depende da temperatura? Sim. Puxa, professor, então pera lá. Então existem infinitas pressões e existem infinitas temperaturas, viu? Você é perfeito. Então não existe um único volume molar, mas é claro que não. Então não tem como eu decorar todos esses volumes molares, mas é claro que não. Mas existem 2 situações, olha que espertinho eu fui, que são super frequentes em provas. Então esses 2 volumes molares que eu vou escrever, e que na aula de PV igual a RT eu até deduzo para você perceber, esses 2 valores eu gostaria que você guardasse. Dá uma olhadinha. Na CATP, o volume molar vale 24,5 litros para cada mol. As provas da FUVEST gostam muito da condição ambiente. Então é muito comum que esse volume apareça muitas vezes. E às vezes o mocinho malvado da FUVEST faz uma aproximação. Muitas vezes ele aproxima para 24, muitas vezes ele aproxima para 25. Vou falar para você o que eu falo para os alunos o ano inteiro. É problema, professor, eu aproximar? Claro que não. O examinador sabe que você está no ensino médio. No dia da prova você não tem calculadora. Então pequenas aproximações não é um problema. Nós não podemos improvisar ou aproximar conceitos. Existe um conceito, a gente deve ser rigoroso no conceito. Nas aproximações, tudo bem. Com bom senso, por favor. Uma coisa importante, quando eu for fazer estequiometria, para esse número aparecer, o estado físico conta muito. Tem que ser gás. Combinado? Então estamos falando de alguém que em condições ambiente é gás. Professor, tive uma ideia. Eu posso falar que um mol de água é uma substância que você conhece. Eu posso falar que um mol de água, nas condições ambiente, ocupa 24,5 litros? Ô, meu anjo, não pode. Porque você sabe muito bem, água em condições ambiente é líquido. E esse conceito está associado a quem é gás. Combinado? Não pode confundir. E quando for CNTP? Quando for CNTP, a pressão não está mudando, mas a temperatura está mudando. Então é óbvio que o volume molar vai mudar. E esse volume, eu acho que é um volume que você usou bastante em todas as provas que você fez. Dá uma olhadinha. É o 22,4 litros para cada mol. Professor, deixa eu ver se eu entendi.
para eu fazer estequiometria, que é uma das coisas que a gente vai fazer aqui, para eu pensar em usar o 22.4, existem várias coisas acontecendo. É isso aí. Tem que ser gás. Na CNTP, perdão. Tem que ser gás, vou repetir para você. Na CNTP. Nessa pressão e nessa temperatura. E eu estou te contando que cada mol ocupa esse volume. Combinado? Mas tem que ser gás. Vamos falar da água de novo? Eu posso falar que um mol de água na CNTP ocupa 22,4 litros? Não posso, meu anjo, porque a água na CNTP não se apresenta no estado gasoso. Tudo bem? Beleza. Esses valores são dados? Às vezes sim, às vezes não. Eu falo muito para os alunos que decorar, às vezes, ajuda bastante na rapidez com a qual você faz o exercício e te traz segurança. Eu vou repetir tantas vezes que você vai acabar guardando. Eu quero colocar mais uma coisinha aqui, mas antes eu preciso de um número que vai aparecer. Olha o que eu fiz. O ar atmosférico que a gente respira é uma mistura, beleza? Eu escolhi os dois principais constituintes, os dois principais, o nitrogênio e o oxigênio. Esses são os gases majoritários. Eu tenho 80% de nitrogênio e tenho 20% de oxigênio. Isso é chamado fração molar. Essa porcentagem é uma porcentagem em mol. Significa dizer que de cada 100 mols de ar, eu tenho 80 mols de nitrogênio ou 20 mols de oxigênio. Ou, se você prefere, essa porcentagem pode ser em molécula. Se eu pegasse um espaço amostral de 100 moléculas de ar, eu tenho 80 moléculas de nitrogênio e 20 de oxigênio. Traduzindo para você, o nitrogênio é o gás majoritário na atmosfera pela fração molar. Combinado? Vamos esquecer os outros. A massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol, isso você não precisa saber. A massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol, isso você também não precisa saber. Agora vem a minha dica. A massa molar da mistura é uma média ponderada dos gases que compõem a mistura. Isso está me assustando. Para de ser bobo. Essa média ponderada envolve duas variáveis. O percentual de cada um, que você conhece, e a massa de cada um, que você conhece. Então nós vamos juntos achar esse valor. Eu vou chamar de mão, porque é a massa molar do ar. Combinado? Então vamos lá. Quanto eu tenho de nitrogênio no ar? Eu tenho 80%. 80% é 0,8. Você concorda? 80 sobre 100. Qual é a massa de cada mol de nitrogênio? 28. Então vamos ver se você entendeu. Eu estou contabilizando o percentual do gás e a massa molar do gás. Não é uma média? Então vou somar duas parcelas. Mas eu tenho 20% de oxigênio, que equivale ao 0,2. Tudo bem? Essas informações também nem sempre são dadas, você vai precisar guardar. A massa molar é a outra parcela, 32. Se você fizer essa continha, agora eu vou colocar aqui ar entre parênteses, isso vai dar aproximadamente 28,8. E um número muito frequente de se usar em prova, 29 gramas por mol. Você viu? Estou aproximando um pouquinho. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Está dizendo para mim que cada mol de ar tem uma massa equivalente a 29 gramas? Sim, meu amor. Agora eu vou abrir uma chavezinha aqui e eu preciso muito, e é por isso que eu vou escrever, eu já saio da sua frente. Que fique claro para você que isso é uma massa média. E esse é um número que eu vou usar muito. Esse é um número que você vai usar muito.
Então tudo se passa como se o ar fosse constituído de um gás imaginário e que as moléculas desse gás, que os mols desse gás tivessem massa 29. Vamos voltar aqui. Então agora eu vou escrever para você colorido para chamar a sua atenção. 1 mol de ar, tudo bem? 29 gramas, tudo bem? Ó, tá vindo daqui. E esses 29 gramas ocupam 24,5 litros. Olha que legal! Com essa informação que eu escrevi em amarelinho, significa dizer que eu estou te ajudando a fazer regrinha de 3. Estou relacionando quantidade de matéria, massa e volume. E isso vai me abrir uma margem de possibilidades. E aqui embaixo eu vou colocar 1 mol de ar, 29 gramas, tudo bem? A massa molar não mudou, o volume molar vai mudar. Como é a CNTP, 22,4 litros. Nós vamos iniciar o capítulo de gases e você vai perceber que isso vai aparecer bastante. E chance, eu estou do seu lado. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @sassazinho, blogdosassá.com.br. Manda suas dúvidas lá pelo blog que eu tento te ajudar. Obrigado.